Quer dizer que a história da ditadura ela é uma história masculina, é isso? É aí que eu quero começar a falar agora. Veja Por bem, favor. as comissões da verdade acharam as mulheres, porque elas foram lá, já foi bem mais tarde, tal, né, do que eu pesquisei. Mas eu quero falar de duas coisas assim. Primeiro, o silenciamento das mulheres na história. Nós estamos falando aqui em história da ditadura militar. Em todos os campos, as mulheres não apareceram na história. Se nós pegarmos os livros de história, são livros feitos, a história do Brasil é feita por homens. Eu cheguei a me assustar quando estava em Coimbra e tive acesso a um livro, um pequeno livro lá em Coimbra, em Portugal, sobre a história das mulheres no Brasil, do português. E ele vai contar desde as capitanias, tal, vai contar as mulheres. Nós aqui não temos praticamente nada. Não temos nada no Brasil. Os livros de história, há um tempo atrás, começaram a colocar uns boxes, quadradinhos, né? Então, tu conhece a Isabela, a Leopoldina, a Ana Nery, sei lá, tu conta nos dedos. Eu, inclusive, tenho uma proposta agora com uma amiga minha de nós fazermos um livro bem simples e tentar vender para a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul sobre mulheres brasileiras, ou mulheres gaúchas, que ninguém sabe quem são. As negras nunca estiveram, as índias, nenhuma mulher esteve. Então, a história sempre foi uma narrativa masculina. Quem é historiador sabe disso. Por um outro lado, a história política é uma história de homens. A história política é uma história de homens. Ana, você está se referindo tanto aos homens de direita quanto aos homens de esquerda da política. Contaram a história com preconceito em relação à mulher, é isso? Isso, não é que nem contaram com preconceito, não contavam. nem agora eu posso falar que é preconceito, né? Nem contavam, era como se não existisse. Depois eu vou te fazer só para encerrar assim, a história política é uma história masculina. Imagina que a história das guerras é mais ainda. Quando eu fui para numa bolsa da CAPES para Dourados há 12 anos atrás, a minha pesquisa era sobre mulheres na Guerra do Paraguai. Existem as famosas chinas gaúchas, já ouviu falar, no Rio Grande do Sul, chinas é prostitutas. Você chegou na Jovita? Olha, uma nordestina que se alistou e não deixaram ela ir para a guerra? Mas é assim, quando eu vou ao Paraguai, eu vou à Assunção, claro que lá tem um outro componente, mataram por todos os homens, as mulheres reergueram o país, tal. Tu não tem ideia de livros sobre as mulheres no Paraguai. E nós aqui nada. Eu fiquei presa porque eu comprei muito livro na Biblioteca do Senado de militares. Todos os livros de narrativa sobre a Guerra do Paraguai falam de mulheres. No meio das linhas, porque tinham amantes, porque tu ouvia de manhã o vagino de criança, que nasciam crianças, porque elas eram as vivandeiras, não, lavadeiras, costureiras, e aí vai, tá? Então, a guerra ainda é a mais masculina das histórias políticas. Então, na ditadura militar não foi diferente. Essas mulheres foram silenciadas porque existe agora, uma outra coisa que eu quero falar, tem uma coisa que está antes de tudo aqui, que é uma coisa chamada patriarcado. Então, eu sempre digo assim, se tem duas coisas que não mudaram no Brasil, agora eu falo do Brasil, mas poderia ser para o mundo inteiro o patriarcado. Duas coisas que de 1500 continuam é a terra, que a terra continua ainda nas mãos dos mesmos, de poucos, e é o patriarcado, que é os homens donos das mulheres. Agora, o patriarcado se modifica, mas eu vou chamar, por exemplo, um dos dramas do Brasil hoje, que para mim é um grande drama do Brasil, que é a violência contra as mulheres, que são os feminicídios, como uma herança do patriarcado. Os homens que são donos dos corpos das mulheres. Agora fiz uma live esses dias, uma palestra sobre isso,
num lugar muito legal, se tu puder entrar, Instituto Racionalidades, pegando os últimos dados, né, do Brasil, uma coisa impressionante. E se nós formos olhar os feminicídios no Brasil, praticamente 100% das mulheres mortas são ex-mulheres, ex-noivas, ex-amantes, ex-namoradas, não quer mais mata. Porque o patriarcado é isso, é o homem que é dono do corpo da mulher. E eu falo aqui de mulher, mas o patriarcado também espraiou seu poder, né? Do homem branco, do homem classe média. Não era nem do negro, nem do índio, nem do pobre, né? Mas nas mulheres, porque pelo menos os outros, de um certo momento, poderiam se emancipar. As mulheres, não. Tá? Então, esse patriarcado se mantém. Vou fazer ainda, antes de partir depois para a questão básica da nossa conversa de hoje, uma outra questão que para o público, e nós podemos conversar sobre isso, Deodato, que eu gosto muito. O meu último livro se chama A Construção da Cidadania da Mulher Brasileira, Genealogia. Você tem um exemplar aí? Tenho. Eu vou ali pegar, tá? Mostra ele para a gente aí. Eu já vou pegar os outros também, então. Tá, pega todos lá. Eu vou mostrar pelo menos esse, tá? Que interessa. Esse aqui, Deodato, ele é um livro muito lindo. Deixa eu fazer assim. Ele é muito bonito mesmo. Esse livro também é a consequência de uma pesquisa minha, e eu vou fazer um trabalho de longa duração. Eu fui pesquisar como é que as mulheres viram cidadãs. Se viram. Tá? E vou pegar todas as constituições brasileiras, os códigos todos, as ordenações filipinas, mas especialmente o Código Civil. E aí que eu quero fazer esse breve parênteses. Nas constituições, Deodato, as mulheres não aparecem. 1924, vai. Quando nós temos a proclamação em 1888, acaba a escravidão no Brasil, pelo menos teoricamente, 89 a proclamação da República. Porque poder votar é que dava cidadania política. Após, veja bem, tu não tem mais escravos, pelo menos teoricamente. Tu tens agora uma república e as mulheres continuam ainda sem poder votar. Porque o marido vota por elas. Então, assim, elas valiam menos que um escravo que valia um parafuso, tu entende? Né? Ela simplesmente não existia. Então, eu vou pegando essas questões todas, daí eu vou chegar no grande inimigo das mulheres, no caso brasileiro, ou não só brasileiro, que é o Código Civil 17, que é um código inspiração napoleônica, que foi uma inspiração para todo o Ocidente. O adultério feminino era criminalizado. Claro, mas eu vou dizer mais ainda. Esse código, ele funciona 17 colocado em prática até 2002. Ele vai instaurar, vai inovar a incapacidade relativa da mulher casada. Nossa. Da mulher casada. Ela não podia nada. Eu aqui, Ana Maria Collin, solteira, podia. Se eu casasse, não era mais cidadã. Não era mais capaz. Se eu enviuvasse ou desquitasse, eu voltava a ser capaz. A incapacidade era para as mulheres casadas. Aonde nós todas, eu inclusive, queríamos estar casadas, porque aceitas socialmente só casadas. Esse código, aqui que eu quero chegar, então, ele vai instalar no Brasil o crime em defesa da honra. Que um homem pode matar. É ele que vai inaugurar. Desculpe. 1962, olha, eu sou historiador, tem que ter alguma data, né? 1962 se aplica aqui o Estatuto da Mulher Casada, que retira essa incapacidade relativa da mulher casada, mas conserva várias coisas. Por exemplo, assim, se a mulher, nessa incapacidade, se a mulher, se o marido acha que ela não era mais virgem, ele tinha 1 semana para devolver ela para os pais. 1 semana ou 10 dias.
o cara que foi o autor do código, Clóvis Bevilacqua, que era para ser um homem à frente do seu tempo, ele vai dizer o quê? Se uma mulher honesta, direita, está passeando na rua e um homem a violenta, o marido pode devolvê-la para a família, porque isso é um crime que jamais se apaga. Agora, o que eu quero levantar, para mim, essa defesa da honra, que ocasionou tantos crimes e continua ocasionando crimes no Brasil, recém no ano passado, o Supremo Tribunal Federal retirou a possibilidade do marido alegar a defesa da honra por ter matado a mulher em 2022. Isso é incrível. Então, essas origens são origens patriarcais, quando eu chamo. Tá? Então, Ana, tem 60 anos depois. 60 anos depois.